Palavra do Senhor que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 7. Versículo a partir do 4, que diz assim a palavra do Senhor. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espíritos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Glória a Deus. Palavras de um sábio, palavras de Salomão. Ontem eu lia para minha filha quando a rainha de Sabá foi ao encontro deste homem. E o que é interessante é que quando nós olhamos palavras como esta agora lida, nós precisamos entender o tamanho da sabedoria deste homem. A rainha de Sabá ouvia falar muito acerca de Salomão, sobre sua sabedoria, sobre suas riquezas, sobre as suas posses, enfim. Ela ouvia muito falar acerca de Salomão. E todo este comentário acerca de Salomão era muito curioso para esta rainha. E um certo dia ela toma a atitude de pegar vários presentes e embarcar para uma viagem a Jerusalém. E esta viagem que ela tinha decidido em seu coração era uma viagem de descoberta, era uma viagem de confirmações. Ela queria saber se aquilo que falavam acerca deste homem era verdade. Ela queria provar, ela queria ver com seus próprios olhos se tudo aquilo que ela ouvia falar existia em um homem. E foi isso que fez com que ela se carregasse de presentes e fosse até Jerusalém. Quando ela chega em Jerusalém, ela chega cheia de curiosidades, ela chega muito apreensiva para ver tudo que ia acontecer lá e se de fato ela confirmaria que o que ela já tinha ouvido era realidade. E ao chegar, Salomão a recebe e disponibiliza do seu tempo real para um bate-papo, para uma conversa, para um passeio para com esta visitante. E nesta conversa diz a Bíblia que ela pergunta de tudo o que trouxe para perguntar, e ainda mais diz a Bíblia que ela perguntou tudo o que tinha anotado e muito mais, e tinha perguntado tudo o que tinha vindo à sua cabeça. Bom dia, Nani. Então, ela chega a uma conclusão. Que tudo aquilo que ela havia perguntado tinha sido respondido à altura. Não apenas respondido, mas respondido à altura daquilo que haviam falado de Salomão. Ao ponto
de ela dizer que o que tinha visto era muito mais do que ela esperava. No mundo dos negócios a gente chama de over delivery. Foi o que na verdade Salomão disponibilizou para ela, foi um over delivery. E ela não apenas ouviu os conselhos, ela apenas não ouviu as respostas, ela apenas não ouviu as palavras de Salomão. Mas além disso, ela pôde comprovar acerca de tudo aquilo que se falava de Salomão, que não era apenas palavras, que não era apenas sabedoria que estava presa em uma mente, mas era uma sabedoria em que era compartilhada. Porque quando esta mulher fala algo acerca de Salomão, ela diz que viu os aposentos dos seus generais, ela viu os aposentos dos seus serviçais, dos seus servidores. Ela pôde ver como se vestiam, ela pôde ver como serviam, ela pôde ver a alimentação que era servida ali por meio de cada um deles. Ela não observou apenas uma palavra. Ela viu palavras e atitudes diante dos seus olhos. Em nada, absolutamente nada, Salomão economizou. Toda a sua sabedoria foi exposta, foi colocada para fora a tal ponto de pessoas virem a ele e poderem ver que a sua sabedoria não estava apenas presa dentro de um corpo ou dentro de uma mente, mas aquela sabedoria que estava diante daquele homem admirável que era o rei Salomão, ela era expressa em tudo o que ele fazia. Existe um ditado que muitas vezes eu ouvi da boca do meu pai, que vez ou outra a gente conhece um rico pobre. Eu não sei se você já conheceu assim um rico pobre, mas eu já conheci alguns. E o que seria um rico pobre? É aquele tipo de rico que tem muito dinheiro, mas que vive uma vida miserável. É um rico que não aproveita. É um rico que não desfruta. É um rico que mais parece um pobre do que um rico. Não sei se você já viu esse tipo de gente aí no seu convívio, na sua redondeza, enfim, nas suas andanças mundo afora. Mas é feio. É muito feio. Você vê que a mentalidade dessa pessoa é mesquinha. Essa pessoa que tem esse tipo de espírito é uma pessoa que está depositando a sua confiança nas riquezas. Essa pessoa não confia em si, essa pessoa não confia em sua capacidade, e é por este motivo que essa pessoa vive uma vida de pobre, ainda que seja rico. É o rico pobre. E Salomão não era desses. Salomão, ele sabia quem era e sabia de onde vinha toda a sua sabedoria. E essa sabedoria de Salomão, ela era tão expressa, tão exposta, que em tudo que ele fazia tinha o reflexo desta sabedoria. Em tudo que ele fazia. E olhando por essa perspectiva, olhando por esse âmbito, ou por esse prisma do rei Salomão, nós percebemos que as palavras que ele escreveu, que nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 7, são palavras de um homem extremamente maduro, que já tinha errado muito em sua vida,
Porque é bem verdade que por mais sabedoria que existisse na vida de Salomão, ele errou. Ele pecou contra Deus. Ele fez besteira. Porque a sabedoria em si não livra o homem de pecar. Mas os conselhos que Salomão traz aqui são conselhos que precisamos dar ouvidos, porque são conselhos de homem sábio e que viu o que era e o que não era para fazer, viu onde errou, e se fosse para fazer novamente, ele teria feito diferente, visto os seus escritos em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes em si nos deixa crer, pelo menos no meu ponto de vista, que Salomão foi um homem que pecou, se afastou de Deus, mas que no final da sua vida ele voltou-se para o Senhor. E olhando pelo ponto de vista dos escritos de Eclesiastes, acredito eu que Salomão foi um homem salvo pelo Senhor. Ele foi morar com o Senhor. E nesses seus conselhos, tem algumas coisas bem contundentes, como por exemplo, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Semana passada eu coloquei uma capa luto. E o vídeo bombou no YouTube. Mas o que é interessante é que por mais que ele tenha bombado no YouTube, o que eu percebi foi que as pessoas não assistiram até o final. Porque as métricas dos vídeos que a gente posta, nós conseguimos enxergar se as pessoas assistiram um pedaço, a metade ou todo. E o que é interessante é que as pessoas foram influenciadas pela capa do luto, mas o mais importante para a vida delas não era a curiosidade de quem tinha morrido, mas era a sabedoria de Salomão que estava sendo expressada ali por meio de uma mensagem. E elas simplesmente perderam. E é justamente essa questão que Salomão traz aqui à tona. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. As pessoas estão hoje muito mais seguindo as canções de tolos do que os conselhos de sábios. E elas não conseguem entender o quanto isso faz diferença para as suas vidas. Elas não conseguem entender o quanto isso é disruptivo para as suas vidas. Nós estamos vivendo um ápice em que a aparência, em que o estereótipo é muito mais importante do que o interior do ser humano. É muito mais fácil você convencer pessoas tendo uma boa aparência, mostrando riqueza, mostrando uma vida de perfeição, do que de fato mostrando vida real. E por que isso? Porque a pegada, porque a ideia das redes sociais é trabalhar com aquilo que é muito mais palpável para nós seres humanos, que é o pecado. Se você observar, as redes sociais estão recheadas dos 7 pecados capitais. E do 8º pecado capital que foi suprimido, que foi escondido. Se vocês quiserem depois façam um comentário aí, eu trago uma reflexão mais sobre essa questão. Mas o pecado em si
ele está muito mais latente nas pessoas que utilizam as redes sociais. E o que se percebe é que pessoas que se dizem cristãs fazem coisas que não é cabido para um cristão, e elas fazem simplesmente por likes, por seguidores, por dinheiro. E quantas vezes isso me deu vontade? O canal Lendo Manual, por exemplo, no YouTube, teve alguns picos. E nós poderíamos hoje estar com 100 mil, 1 milhão de inscritos, se nós tivéssemos tirado o foco deste canal. Se eu tivesse me tornado um canal de fofoca gospel, já teria bombado, já estaria ganhando milhões aí no YouTube. Mas um princípio me segura. E eu tenho dito a Deus, eu não vou sair do princípio. Não importa se vai ter muita gente ou pouca gente para ouvir. Eu vou continuar dizendo aquilo que é verdade e está dentro da tua palavra. Eu não vou entrar no jogo deste mundo. Eu digo a Deus todos os dias. Eu não dependo de dinheiro. Eu dependo de Deus. Todos os dias, manhã, tarde e noite, ao comer, eu e a minha família agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem posto em nossa mesa. Porque é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos guia. É o Senhor que nos conduz. E é isso que a gente vai continuar fazendo. E eu digo a todas as pessoas que estão ao meu lado: é muito bom ganhar dinheiro. É muito bom ser rico. Mas eu não me prendi a isso. Nunca, em hipótese nenhuma, eu me prendi a isso. Eu já vivi os dois lados da vida. Já vivi momentos de pobreza e já vivi momentos de riqueza. Eu sei viver nos dois lados, tranquilamente. E a única coisa que dos dois lados vão se unir é consciência. Você precisa ser consciente de que estágio você está. Se você tiver consciência de que estágio você está, você vai viver tranquilamente. Eu já tive momentos em que eu não sabia como ia terminar o mês. Porque o dinheiro não dava para terminar o mês. E eu até tenho um vídeo escondido que eu gravei. Eu disse: Senhor, esse vídeo aqui vai... um dia ele vai servir. E eu só mostrei a alguns amigos muito próximos. E o Senhor já falou através desse. Eu disse: Senhor, está aqui. Esse é o tostão que eu tenho para terminar. Mas para mim pouco importa se teria muito ou pouco aqui. É em ti que eu confio. E nisto eu olho para mim e digo: eu fiz a minha parte. Eu sempre digo isso aos meus filhos, às pessoas que estão ao meu redor. Se você fez a sua parte, você deu o melhor de você e não aconteceu nada, se aquilo ali não virou, relaxa o coração. Porque se você tem confiança em Deus, se você está pautado dentro da verdade do Senhor, relaxe. Porque se você fez a sua parte, Ele vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. E quando você fizer a sua parte, que a coisa que você fez não acontecer, relaxe o coração, porque aquilo não é para você. O que adiantaria ser multimilionário e não ter a salvação? E não ter a intimidade? E não ter
essa sensibilidade à voz do Senhor. O Senhor me traz hoje aqui, nesta live, para dizer: melhor é a sensibilidade à voz do Senhor do que qualquer riqueza que você possa encontrar. Vou repetir: melhor é a sensibilidade de ouvir a voz do Todo-Poderoso do que qualquer riqueza. Nunca esqueça disso. Melhor é a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor do que qualquer riqueza. Com o Senhor vai tudo bem. Vai tudo bem. E aí o sábio Salomão diz: verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Lembre-se, esta vida, ela é passageira, ela é rápida. E não a trate como eterna. A trate como tal. Ela é curta, ela é breve. Era ontem que eu tinha 20 anos. Hoje já passo dos 40. E voou o tempo. Foi ontem que minha filhinha nasceu e ela já está crescendo. O tempo voa. Talvez você tenha uma percepção que não, mas o tempo é implacável. É implacável. Por isso, quando lemos o livro de Eclesiastes, nós percebemos tamanha sabedoria, porque aqui estão palavras de alguém que tinha cabelos brancos, como a gente costuma dizer. Uma pessoa que tinha vivido já, que tinha tropeçado, que tinha já visto muita coisa em sua vida. E que nesse ponto está trazendo para nós sabedorias eternas. Palavras que precisamos guardar em nossos corações para que nós possamos fazer o que é certo. E lembrem-se, nem sempre o sucesso é o que é certo. Muitas vezes o que é certo nos afasta do sucesso. Deus tem nos abençoado. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem estendido as mãos. E graças damos ao Senhor porque possamos alcançar a vida de vocês. Porque eu quero dispensar uma palavra profética para a tua vida. Como ministro do Evangelho nesse exato momento, eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida. Sobre você que está aqui no TikTok. Que a mão do Senhor te alcance nesse exato momento. Que o desejo do teu coração, se tiver alinhado naquilo que vem de Deus, que o Senhor abra as portas dos céus sobre a sua vida. Como ministro do Senhor, eu ministro sobre a tua vida a bênção de Deus transbordante. Em nome de Jesus. A você que está aqui no Instagram, que a bênção do Senhor te alcance. Que a bênção do Senhor te faça prosperar. Que a bênção do Senhor seja sobre sua vida. E que a bênção do Senhor seja de tal forma
Que se qualquer coisa que estiver fazendo não se alinhar a Ele, que não dê certo. Mas que se for propósito de Deus, que as bênçãos transbordem sobre sua vida. Em nome de Jesus. Você que está aqui no YouTube, que a bênção do Senhor seja sobre tua vida. Que a bênção do Senhor te alcance. Em nome de Jesus. Que faça te transbordar para a glória do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Glória a Deus.